E aí, pessoal, vamos dando prosseguimento, então, à aula. Já está na tela aí para vocês. A gente agora vai entrar na parte da eficácia da decisão na ADI. Tá? E aí a gente tem que diferenciar a decisão cautelar da decisão final, certo? Elas têm efeitos semelhantes, mas não são exatamente os mesmos. A cautelar na ADI ela tem eficácia não retroativa, é uma eficácia ex nunc, ou seja, quando é deferida a cautelar na ADI, por exemplo, para suspender a eficácia da norma impugnada, a decisão vai gerar efeitos apenas a partir daquele momento, a menos que o tribunal module e determine que ela vai produzir efeitos a partir de outro momento no futuro. A Lei 9868 prevê essa possibilidade. Além disso, a cautelar gera uma eficácia erga omnes, ou seja, para todos, e também uma eficácia vinculante. Em relação à eficácia vinculante, o que acontece? Ela vincula quem? Vincula toda a administração direta e indireta de todas as esferas da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios e vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, tá bom? Agora tem um detalhe, tá? Quando a cautelar é indeferida, isso não equivale ao quê? A reconhecer a constitucionalidade da norma com eficácia vinculante, tá? Por que eu estou falando isso? Porque essa eficácia vinculante faz com que seja cabível a reclamação se algum órgão descumprir aquela decisão, tá? Só que quando a cautelar é indeferida e algum órgão deixa de aplicar aquela norma por considerá-la inconstitucional, não é cabível reclamação. Por quê? Porque o indeferimento da cautelar não significa reconhecer a constitucionalidade da norma com eficácia vinculante, tá? Outro detalhe, a cautelar gera um efeito repristinatório, porque a Lei 9868 diz que o deferimento da cautelar torna novamente aplicável a legislação anterior caso existente, tá? Então, assim como a decisão final, a cautelar também gera uma eficácia repristinatória. Esse efeito repristinatório é chamado de tácito pela doutrina, embora, em relação à cautelar, esteja expressamente previsto na Lei 9868. A decisão final na ADI também gera efeito vinculante, também gera efeito erga omnes, também gera o efeito repristinatório. Só que ela não é ex nunc, ela não é não retroativa, ela é ex tunc, ela é retroativa, porque como a gente viu, a gente adota no nosso direito a teoria da nulidade do ato inconstitucional. Então, se o ato é declarado inconstitucional, se reconhece a sua invalidade desde a sua origem. Essa é a regra. Mas a Lei 9868 permite que a decisão final sofra modulação dos seus efeitos. O que ela exige para que haja modulação? Votos de 2/3 dos membros do tribunal e razões de interesse social ou segurança jurídica. Tá? Quando o tribunal modula os efeitos, ele pode brincar com a eficácia temporal da decisão e também com o aspecto erga omnes da decisão. Em relação à eficácia temporal, a modulação pode dizer que a decisão não vai operar efeitos desde a origem da norma, mas sim ela vai produzir efeitos a partir de algum outro momento da linha do tempo. E aí a decisão vai poder ser ex nunc, né, não retroativa, ou seja, vai produzir efeitos a partir do momento da sua prolação, ou então ela pode produzir efeitos depois da origem da norma, mas antes da decisão também, nada impede, assim como algum efeito para o futuro. Tá? Em relação ao aspecto erga omnes da decisão, a modulação pode fazer com que aquela decisão atinja apenas um determinado grupo de pessoas. Ou então, fazer com que um determinado grupo de pessoas não seja atingido pela decisão, porque se ele fosse atingido, se geraria uma situação de extrema injustiça. O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido. Tá? Em relação à eficácia vinculante da decisão, a gente viu que ela vai vincular quem? Vai vincular a administração direta e indireta em âmbito federal, estadual e municipal, e também do Distrito Federal, e vai vincular os demais órgãos do Poder Judiciário. Quando se fala em demais órgãos do Poder Judiciário, significa o quê? Que vincula todos os órgãos do Judiciário, menos quem prolatou a decisão. E quem é que prolatou a decisão? O plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, as turmas do Supremo ficam vinculadas também por esse efeito vinculante. Só quem não fica vinculado é o plenário, que depois pode mudar de entendimento. Tá? Inclusive, o STF permite que essa mudança de entendimento ocorra até mesmo em sede de reclamação que eventualmente seja ajuizada contra o descumprimento da decisão. Tá bom?
Seguindo, tem só um detalhe em relação ao poder legislativo, tá? É muito comum a afirmação de que o efeito vinculante não vincula o poder legislativo, não atinge o poder legislativo, mas é necessário ter atenção a uma questão, tá? O efeito vinculante, na verdade, não atinge a função legislativa, né? Tem que lembrar que o poder legislativo exerce atipicamente funções administrativas e mesmo funções judicantes. Por exemplo, quando ele julga processo de impeachment contra o chefe do Poder Executivo, tá? Então ele só não fica vinculado em relação à sua função legislativa, em relação, mas no que diz respeito às suas demais funções eventualmente exercidas, ele sofre sim vinculação, tá? Em relação à função legislativa, a razão de ele não ficar vinculado é para evitar um fenômeno que o STF chama de fossilização da Constituição, tá? Porque se o legislativo ficasse impedido de legislar, ficaria inviabilizada eventual mudança de entendimento, eventual evolução sobre o entendimento daquela matéria, tá bom? Bem, da decisão final que julga a ADI, a ADC, a DPF, enfim, da decisão final no controle concentrado abstrato, não cabe ação rescisória, tá? E não cabe nenhum recurso, exceto os embargos de declaração, tá bom? Tenham atenção a isso, é uma disposição prevista expressamente na Lei 9868. Agora, quando a ADI é julgada, considerando todos esses seus efeitos que a gente acabou de ver, quais são as repercussões desse julgamento final da ADI nos processos subjetivos que estejam em curso? Vejam só, se o processo subjetivo ainda não foi julgado, está tramitando lá no primeiro grau, por exemplo, aí o juízo de primeiro grau fica vinculado. A gente viu que o efeito vinculante atinge todos os demais órgãos do judiciário. Então, aquele caso concreto, subjetivo, vai ter que ser decidido de acordo com o que foi decidido na ADI, tá? Agora, se o processo subjetivo foi julgado em contrariedade ao que foi decidido na ADI, aí a gente abre algumas opções, tá? Que é o seguinte: você pode, na fase de cumprimento da sentença, alegar a inexigibilidade do título, da obrigação contida naquele título, tá? E isso é possível quando? Quando o trânsito em julgado do processo subjetivo ocorreu depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, se o STF, isso está previsto no Código de Processo Civil, tá? Se o Supremo Tribunal Federal, seja em um controle difuso, seja em um controle concentrado, julga aquela determinada norma que deu fundamento àquele título executivo inconstitucional, aí na fase de cumprimento da sentença, o executado pode alegar inexigibilidade do título, tá? Agora, ou melhor, da obrigação contida no título, tá? Agora, se a decisão do Supremo Tribunal Federal veio depois da decisão no processo subjetivo, é possível ajuizar uma ação rescisória, tá? E a ação rescisória, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início quando? No trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, tá bom? Isso aí também está lá no Código de Processo Civil, beleza? Dando seguimento aqui, tem uma questão bem interessante que é essa aqui. Aspectos fáticos podem ser analisados e discutidos em sede de ADI? Pode, tá? A ADI é um processo objetivo, mas isso não impede que questões fáticas sejam apreciadas para você julgar a ADI. A gente viu que o STF reconhece até mesmo o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente do ponto de vista material, quando existe uma modificação na realidade fática, né? Então, na ADI, você pode sim apreciar questões fáticas, isso inclusive está previsto expressamente na Lei 9868. Olha o que ela fala, artigo 9º, parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Então, a gente sabe que na ADI, embora seja um processo objetivo, é possível haver a análise de questões fáticas, tá? Agora, sendo a ADI um processo objetivo, é possível falar
em impedimento e suspeição dos ministros no julgamento da ADI, e aí? Veja, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso, inclusive reiterou esse entendimento recentemente, tá? E decidiu o seguinte: como a ADI é um processo objetivo, nós não temos o quê? Não temos um conflito de interesses subjetivos, tá? No bojo do processo. Como não há esse caráter subjetivo na ADI, não há espaço para você falar em impedimento e suspeição do juiz, tá? No caso dos ministros. Mas é possível que os ministros aleguem razões de foro íntimo para não participar do julgamento, tá? Seria uma espécie aí de suspeição no julgamento da ADI. Olha só, a tese fixada pelo Supremo na ADI, na questão de ordem na ADI 6362, em setembro de 2020. Não há impedimento nem suspeição nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação. Então o ministro pode ir lá no processo. O legitimado ativo não pode alegar ali um impedimento ou uma suspeição de ministro. Mas o próprio ministro pode, por razões de foro íntimo, dizer que não vai participar do julgamento. Além disso, tá? A gente tem no histórico de julgamentos no Supremo Tribunal Federal também o quê? Ministros se declarando impedidos, então não participando do julgamento, quando eles já atuaram no processo anteriormente, naquela ADI, como ou Procurador-Geral da República ou como Advogado-Geral da União. São situações que não estão aqui nessa tese, mas que existem no Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Então lembrem disso. Foro íntimo, para não participar, é possível na ADI, e também quando o ministro participou anteriormente naquele processo, na qualidade de Procurador-Geral da República ou Advogado-Geral da União. Tá bom? Em relação à intervenção de terceiros na ADI, a Lei 9868 diz expressamente que ela não é cabível, só que ela admite a manifestação de quem? De amicus curiae. Olha só o que ela fala. Artigo 7º. Não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. A gente vai lá no parágrafo 2º e diz que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. A gente, na matéria do amicus curiae, do controle de constitucionalidade, teve várias decisões interessantes e importantes para as provas, e também a gente teve aí uma modificação no tratamento jurídico do amicus curiae por conta do novo Código de Processo Civil. Por quê? É porque é o seguinte, veja, com base nesse dispositivo aqui, o Supremo Tribunal Federal sempre entendeu o seguinte. Primeiro, amicus curiae não pode recorrer. Tá? Então ele pode apresentar alegações escritas, pode realizar sustentação oral, só que ele não pode apresentar nenhum recurso, nem mesmo embargos de declaração. O único recurso que o STF permitia que o amicus curiae apresentasse era qual? Era o agravo contra a decisão do relator que negasse o seu ingresso no processo. Tá? Por quê? Porque esse dispositivo fala que a decisão que admite o ingresso do amicus curiae é irrecorrível, deixando a entender que a decisão que não admite é recorrível. E aí quem poderia recorrer seria o próprio postulante a amicus curiae. Tá bom? Sempre foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Só que aí, veja, veio o Código de Processo Civil e mudou isso um pouco. Tá? Em relação à recorribilidade, ou melhor, irrecorribilidade da decisão que admite o amicus curiae, ficou igual. Só que o Código de Processo Civil de 2015 passou a prever a possibilidade de o amicus curiae recorrer em algumas hipóteses. Olha só o que fala o CPC de 2015. Ele fala o seguinte: o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, isso aqui ficou igual, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, no prazo de 15 dias da sua intimação. Tá? Então,
Então, veja, a Lei 9868 tratava do amicus curiae no controle concentrado abstrato de constitucionalidade, o CPC trata do amicus curiae de forma geral, tá? E aí, seguindo, ele fala no parágrafo 1º, a intervenção do amicus curiae não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos. Então, diz que o amicus curiae não vai poder interpor recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração. Então, aqui já tem uma mudança do que o Supremo entendia. O amicus curiae passa a poder opor embargos de declaração, tá? E a hipótese do parágrafo 3º. O parágrafo 3º fala que o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, a partir do CPC de 2015, o amicus curiae pode apresentar embargos de declaração e recorrer contra a decisão do IRDR, a decisão do incidente de resolução de demandas repetitivas. Tá bom? Agora veja o seguinte. Tem algumas outras questões envolvendo o amicus curiae, tá? Que são as seguintes. Deixa eu voltar aqui para a gente ver desde o começo. As questões importantes sobre o amicus curiae são essas daqui, né? E foi por isso, por conta dessas questões, que eu fiz toda essa introdução sobre o amicus curiae, falando inclusive do Código de Processo Civil. Bem, a primeira questão é, até quando o amicus curiae pode pedir para entrar no processo, pode pedir para se manifestar? A segunda questão é, o amicus curiae pode recorrer? Isso aí a gente já analisou, mas tem uma outra questão sobre isso ainda, tá? E a terceira questão é, o amicus curiae, no controle de constitucionalidade, pode ser pessoa física? Bem, vamos lá. Em relação ao limite, o momento limite para o amicus curiae pedir para ingressar nos autos, o Supremo Tribunal Federal entende que o amicus curiae pode pedir para entrar no processo e se manifestar até que haja a inclusão do processo em pauta. Tá? Olha só o que ele fala. O amicus curiae só pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para a pauta de julgamento. Beleza? Essa é a regra. Mas, excepcionalmente, o Supremo Tribunal Federal admite que o amicus curiae entre no processo e se manifeste depois da liberação da ação para a pauta de julgamento. Tá? Quando? Quando a matéria discutida nos autos é sensível, tá? Ou seja, é um tema relevante, um tema importante, e, além disso, haja uma necessidade de concretização do devido processo legal naquele caso, para o quê? Para estabelecer ali uma paridade de armas. Isso foi decidido num caso de uma ação indenizatória por morte de detento na carceragem, tá? E quando o processo chegou ao Supremo Tribunal Federal, houve a manifestação da União ali, só que o advogado de quem pedia a indenização não se manifestou. E aí a Defensoria Pública, né, o processo já tinha sido liberado para a pauta de julgamento, já estava na sessão de julgamento, aí a Defensoria Pública pediu para se manifestar como amicus curiae. Né? A Defensoria Pública, como a gente sabe, ela atua na defesa dos hipossuficientes. E a população carcerária, na sua maioria, é composta por hipossuficientes. Então, o Supremo Tribunal Federal admitia esse ingresso tardio da Defensoria Pública como amicus curiae, por quê? Porque a gente já tinha ali nos autos a exposição do ponto de vista do Estado, e aí o Supremo Tribunal Federal, considerando a sensibilidade da matéria, deixou que a Defensoria Pública trouxesse o ponto de vista de quem? Da população carcerária. E aí, dando uma balanceada ali no debate da tese, né? Implementando a dialeticidade e a paridade de armas. Tá? Olha só o que decidiu o Supremo. Assinalo, contudo, que, dada a sensibilidade da matéria que será submetida a julgamento e a ausência de sustentação oral pelo procurador do autor da ação, recomenda-se a admissão da requerente, que era a Defensoria Pública, como amicus curiae, apenas para proferir sustentação oral de modo a contribuir para o debate, trazendo a perspectiva de quem atua na defesa dos desassistidos, que compõem a grande massa carcerária brasileira. A intervenção da requerente no julgamento é justificada ainda na busca de garantir a paridade de armas e um equilíbrio ao debate em plenário. Na medida em que a União já se encontra habilitada neste processo como amicus curiae, de tal modo, com a admissão da requerente, ampliar-se-á a discussão para além da ótica do Estado, trazendo para o plenário também a perspectiva dos encarcerados. Tá? Isso aqui
foi uma decisão monocrática do Luiz Fux, que era o relator. Lembrando que quem admite o amicus curiae é o relator do processo. Tá? Então, a gente já estava na sessão de julgamento e o Luiz Fux admitiu a Defensoria Pública por conta dessas questões. Agora, o amicus curiae pode recorrer ou ele não pode recorrer? Veja só. Primeiro, a gente tem que lembrar que o CPC de 2015 passou a prever que o amicus curiae pode apresentar embargos de declaração e pode recorrer contra a decisão que julga o incidente de resolução de demandas repetitivas nos tribunais. Tá? E o Supremo Tribunal Federal já se referiu a essa previsão do CPC em alguns julgados em controle concentrado abstrato. Tá? Então, está bem tranquilo, já foi cobrado em prova de concurso isso também. Então, agora com o CPC de 2015, o amicus curiae pode embargar de declaração e pode recorrer contra decisão de IRDR. Agora, em relação à decisão, em mais nenhum recurso, tá? Agora tem a questão da decisão que nega o ingresso do amicus curiae no processo. A gente viu que o STF sempre admitiu o agravo apresentado pelo amicus curiae contra a decisão que nega o seu ingresso no processo. Sempre foi assim. Só que daí veio uma decisão em 2018, tá? Uma decisão de 17 de outubro de 2018, que falou o seguinte: falou que não há para o amicus curiae uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação do seu ingresso. Então, nessa decisão, o STF negou a possibilidade do amicus curiae recorrer contra a decisão que nega o seu ingresso no processo. Tá? E a partir disso, todo mundo passou a dizer que o Supremo mudou seu entendimento, dizendo que agora, para o Supremo, o amicus curiae não pode mais recorrer contra a decisão que nega o seu ingresso. Só que tem um detalhe bem interessante. Essa decisão foi proferida, olha aqui, ó, em um processo subjetivo, recurso extraordinário. Um agravo regimental em um recurso extraordinário. Então era um processo de caráter subjetivo. Não era um processo de caráter objetivo, como é um processo de controle concentrado abstrato. O que aconteceu? Em 2020, veio o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3396, disse que é sim admissível o recurso de amicus curiae contra a decisão que rejeita o seu ingresso. Decisão de agosto de 2020. E aí todo mundo passou a dizer, opa, o Supremo mudou de novo. Agora o Supremo admite recurso do amicus curiae contra a decisão que rejeita o seu ingresso no processo. Só que não foi bem isso. O Supremo, ele diferencia processo subjetivo de processo objetivo. No processo subjetivo, o amicus curiae não pode apresentar recurso contra a decisão que nega o seu ingresso nos autos, porque não tem interesse subjetivo dele, naquele caso. Mas no processo objetivo, como o que interessa é a fiscalização do ordenamento jurídico, o Supremo reconhece a possibilidade de amicus curiae recorrer contra a decisão que nega o seu ingresso nos autos. Tá? Isso ficou muito claro quando, ainda em 2020, o STF, em um processo subjetivo, falou novamente que o amicus curiae não pode recorrer contra a decisão que nega o seu ingresso. Olha só, esse recurso extraordinário julgado em setembro de 2020, o Supremo inadmitiu o recurso de amicus curiae contra a decisão que rejeitou o seu ingresso nos autos. Tá? Então, muito cuidado com isso. Existe uma diferença no Supremo Tribunal Federal. Processo objetivo, amicus curiae pode recorrer contra a decisão que nega o seu ingresso. Processo subjetivo, amicus curiae não pode recorrer contra a decisão que nega o seu ingresso nos autos. Tá bom? Agora tem uma outra questão ainda envolvendo o amicus curiae que a gente... que eu trouxe aqui já, que eu elenquei para a gente. Foi essa aqui, ó. Cadê? Olha aqui. Pessoa física pode ser amicus curiae no controle de constitucionalidade? Veja, a gente aqui tem um probleminha. Por quê? É o seguinte, lembram que em 2020 o STF falou numa ADI, aqui ó, ADI 3396, que o amicus curiae pode recorrer contra a decisão que nega o seu ingresso. O que acontece é que nessa decisão, quem era postulante de amicus curiae era uma pessoa física. E aí o Supremo decidiu, em agosto de 2020, que amicus curiae não pode ser pessoa física em ADI. Então, em ADI, pessoa física não pode ser amicus curiae, tá bom? E qual é o fundamento desse entendimento? Vou voltar aqui de novo, é a Lei 9868, que ela fala o seguinte, o amicus curiae vai ser quem? Vai ser órgão ou entidade. Então, a Lei 9868 não prevê a possibilidade de pessoa física ser amicus curiae. Só que tem um problema.
tem um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte, vamos adiantando aqui novamente. Está lá no CPC o problema, que é esse aqui. Ó. O amicus curiae pode ser, segundo o artigo 138 do CPC de 2015, pessoa natural ou pessoa jurídica. Né? O CPC de 2015 entrou em vigor em 2016. O STF, em agosto de 2020, falou que pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI. Qual é o problema aí? É que esse julgamento desse agravo nessa ADI, cadê o agravo? Foi um agravo regimental, se eu não estou enganado, nessa ADI. Esse julgamento começou em 2012, quando a gente não tinha ainda o CPC de 2015. Tá? E aí vários ministros já tinham votado dizendo que pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI, seguindo a jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal, de acordo, então, com a Lei 9868. Então, por isso, em 2020, a gente teve esse julgamento dizendo que pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI. Tá? Então, se aparecer na prova, pessoa física pode ser amicus curiae em ADI? Não pode, tá? Porque o STF entende isso, inclusive, em decisão proferida em agosto de 2020, e a Lei 9868 diz que não pode. Agora, se perguntar de acordo com o CPC, amicus curiae pode ser pessoa física, pode ser pessoa natural. Tá? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, quando julgou uma ADPF, tá, posteriormente à entrada em vigor do CPC de 2015, fez referência à possibilidade de pessoa física ser amicus curiae. A DPF que é um processo de controle concentrado abstrato. Tá? Olha só, a decisão está bem aqui. Conforme os artigos 7º, parágrafo 2º da Lei 9868, artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 9882. A Lei 9882 é a que regulamenta a DPF. Tá? O artigo 138 do CPC, os critérios para a admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, a especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. Foi a DPF 145, tá? Um agravo regimental lá na DPF 145, julgado em 2017. Ou seja, foi julgado antes da ADI, que a gente viu agora há pouco, que foi julgado em agosto de 2020. Então, o que a gente tem aqui? O que a gente tem? A gente tem a Lei 9868, que é a lei da ADI, dizendo que o amicus curiae tem que ser um órgão ou entidade. A gente tem a Lei 9882 da ADPF, dizendo que o amicus curiae vai ser apenas um interessado no processo, não diz que tem que ser pessoa física ou pessoa jurídica. A gente tem o CPC de 2015, dizendo que o amicus curiae pode ser pessoa física. É isso que a gente tem no direito positivo. E na jurisprudência, o que a gente tem? A gente tem um julgado, uma jurisprudência tradicional do Supremo Tribunal Federal, dizendo que pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI, o que se baseia na Lei 9868, que é a lei da ADI. A gente tem uma decisão do STF de 2020 dizendo a mesma coisa, mas foi uma decisão que teve início de julgamento lá em 2012, quando não estava em vigor ainda o CPC de 2015. E a gente tem, em 2017, uma decisão em ADPF, fazendo referência à possibilidade de pessoa física ser amicus curiae. A DPF é uma ação de controle concentrado abstrato. E nessa decisão, o Supremo Tribunal Federal se referiu tanto à lei da ADPF, quanto ao CPC de 2015, e também à lei da ADI, o artigo 7º, parágrafo 2º da ADI, dando a entender que a lei da ADI também acabaria permitindo que amicus curiae fosse pessoa física. Tá? Mas é uma situação bem complicada. Se aparecer em prova, o entendimento mais recente do Supremo que a gente tem é de que pessoa física não pode ser amicus curiae em ADI. Tá? Se aparecer uma pergunta específica de ADPF, aí você fala que pessoa física pode ser amicus curiae sim na ADPF, porque a gente tem esse precedente aqui. Tá? E se for uma questão perguntando de forma genérica, inclusive se referindo ao CPC, aí vocês falam que amicus curiae pode ser pessoa física. Tá bom? Bem, é isso aí. A gente terminou a aula de hoje. Na próxima aula a gente vem aí com a última parte do estudo do controle de constitucionalidade. Beleza? Valeu, até a próxima.